Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o Felipe França, você me conhece aí do outro lado como PH, e eu tô aqui com o Tailan para o primeiro episódio de 2025. Como é que você tá, Tailan? Estou bastante ansioso para essa conversa. Vai ser uma conversa muito boa a respeito de perspectivas para o ano de 2025. Mas, PH, você tem uma coisinha para falar antes aqui para a gente? Eu tenho, né? A gente não pode começar o ano sem merchandise, né? Então, quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, dado que a gente está no formato de vídeo hoje, que dentro lá do Spotify, no nosso canal, a gente tem 3 editorias que a gente trabalha. Uma editoria diária, que é o nosso Morning Call, todos os dias, até às 7h30 da manhã, ele está disponível para você ficar atualizado sobre tudo que aconteceu no mercado no dia anterior, mais o que te espera na abertura dos mercados. Além disso, a gente tem um episódio semanal, toda terça-feira, que é o Olhar de Especialista, sai 3 vezes por mês, onde a gente aprofunda temas específicos em investimentos, trazendo ali verdadeiros especialistas do mercado. E no último episódio do mês, na última terça-feira, para ser mais específico, a gente tem o nosso episódio educacional, o Roda de Finanças. Então fica aqui o convite para você acompanhar e seguir o nosso canal. Bom, merchan feito, espero que você siga a gente inclusive por lá, e agora a gente vem para o nosso episódio, e o que a gente vai falar hoje, então? Vamos lá, como eu disse anteriormente, nós vamos tratar de perspectivas para o ano que nós estamos vivenciando, enfim, está começando agora e nós temos que entender quais são os impactos que terão nos investimentos, nos mercados financeiros, levando em consideração as mudanças que estão acontecendo tanto no cenário internacional quanto no cenário local, e não são poucas mudanças, existe bastante complexidade aqui envolvida, então por isso que vai ser uma conversa bastante rica e muito dinâmica. E para isso nós trouxemos uma figurinha aqui bastante especial e já carimbada conosco aqui no nosso podcast, que é a Miriam Basti, economista do Banco Bradesco. Miriam, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. A sua presença sempre engrandece o nosso podcast. Deixo com você. Obrigada. Bom, super, é um prazer estar aqui novamente. Já fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas sempre é um prazer participar. Só me apresentando um pouco para quem não me conhece ainda, eu sou a Miriam Basti, eu sou economista do Bradesco desde 2008 e hoje eu sou superintendente da nossa área de pesquisa econômica aqui do banco. Bacana, acho que é difícil não conhecer a Miriam, né? Sempre estar com a gente aqui. Bom, Miriam, acho que indo direto ao ponto, assim, para nossa conversa, quando a gente pensa em onde investir, né, com o ano que está iniciando, é sempre uma pauta gostosa para a gente começar, a gente faz geralmente um passeio pelo cenário, então a gente dá uma olhada como é que está lá fora, como é que está aqui no Brasil. E quando a gente faz esse passeio, acho que é interessante a gente começar pelo exterior, dado que a gente teve um ano de 2024 de oscilação nos preços de ativos, ano de eleição, ano de conflitos geopolíticos, enfim, muita coisa acontecendo. Bom, dado esse contexto todo, como que você enxerga hoje o panorama internacional? De fato, aconteceu de tudo em 2024. A gente não teve nenhum período ali de tédio, né, no acompanhamento da economia e da política global. Quando a gente pensa em 2025, a gente tem a continuação de vários desses movimentos, né? Então, principalmente olhando para os Estados Unidos, né? Nós estaríamos falando de coisas muito mais econômicas se não tivesse acontecido uma eleição no ano passado. Então, qual seria o debate hoje? Olha, a inflação nos Estados Unidos e no mundo está em desaceleração, os bancos centrais estão cortando juros, tudo isso é verdade e continua acontecendo. Então, lá nos Estados Unidos, a gente continua tendo corte de juros, por exemplo, a inflação está cedendo. Mas não dá para esquecer que teve uma eleição super importante nos Estados Unidos, com a reeleição do Trump, e não só uma reeleição do Trump, mas uma eleição muito contundente. Ele venceu pelo voto da maioria, ele venceu em muito. A gente olha aquele mapa dos Estados Unidos, não parece ter mais uma divisão, né? De fato, tá tudo, foi uma red wave, como a gente falou na época, foi uma onda vermelha mesmo, com o Partido Republicano vencendo no Congresso todo, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Então, é um novo ano, né? Agora o Trump vai assumir logo mais, e é um novo ano em que você tem o acompanhamento do que será esse novo governo Trump. O contexto de fundo é uma economia dos Estados Unidos que ainda está resiliente, tem alguns bem pequenos sinais de desaceleração, mas muito sutis, muito suaves.
Você tem uma economia ainda, portanto, pujante, saudável, taxa de desemprego ainda baixa. Quando a gente olha para a inflação, é uma inflação que está ali equilibrada, estável, perto de 2,5%, a meta é 2%, nada muito problemático. A gente estaria, de novo, falando ali do arroz com feijão, onde vai a política monetária, corta mais, corta menos, mas seria isso. Agora, o que vai ser o novo governo Trump? Então, a agenda de campanha do Trump foi muito contundente também, né? Não só a vitória dele, mas ele veio com uma agenda muito clara do que ele gostaria de fazer, principalmente na parte de America First, que é o que eles têm falado, né? E isso envolve praticamente todas as medidas que a gente tem ouvido falar, seja de tarifação de produtos importados, então tentando proteger primeiro as indústrias e o varejo norte-americano. Depois você tem toda uma agenda de redução de impostos corporativos, de novo, para proteger a produção local, e tem todo um incentivo à repatriação, digamos, de investimentos para dentro dos Estados Unidos. Essa é uma agenda bem protecionista. A gente está no Brasil, a gente sabe o que acontece com agendas protecionistas. A gente gera um pouco mais de inflação no curto prazo, porque produzir tudo localmente, aumentar a barreira de importação, encarece os produtos dentro do próprio país. E no longo prazo você tira crescimento, porque tem um motivo para as empresas produzirem fora. É mais competitivo, tem ganhos de produtividade, de escala. Quando você traz tudo para dentro de um país, você diminui esses ganhos de escala, a produtividade tende a cair, né? Então essas são as consequências. Bom, esse é o panorama geral do que o Trump quer fazer. Mas como vai fazer? Qual é o timing? É isso que a gente vai discutir ao longo do ano. Quais vão ser as primeiras medidas? É tarifa, mas é tarifa para quem? E que tipo de tarifa? Qual é a alíquota? Para quais países? Para quais produtos? Então a gente tem ali algumas ideias, né, que são faladas pelo próprio governo, então provavelmente começa com produtos chineses, talvez não todos, talvez isso seja negociado. Qual vai ser a alíquota? 10, 20, 60%? Já foi ameaçado em algum momento? Depois da China, tem México. Os Estados Unidos dependem bastante da indústria mexicana, tem muita interconexão, mas é justamente isso que o Trump gostaria de trazer para dentro dos Estados Unidos. Não é um processo rápido. Então, vamos pensar uma empresa automotiva, né? Tenho lá uma produção de carros no México. E aqui nos Estados Unidos, né, se a gente estivesse lá, eu pego esse carro, termino ele e vendo. Não dá para trazer imediatamente essas plantas para dentro dos Estados Unidos. Quanto tempo leva? Quais vão ser os incentivos? Esse é o acompanhamento do ano, né? Geralmente, esse tipo de coisa, como eu disse, demora um pouco, mesmo para aprovar o aumento das tarifas. Se todos os sinais são corretos, então essas tarifas vão ser negociadas quase que caso a caso. Com a China, com a Europa, com o México, até se tiver alguma coisa sobre o Brasil, né? Nesse caso, a gente vai ter um tempo. Então, estamos pensando que provavelmente o primeiro semestre é um semestre de negociações. Então, vai ser o acompanhamento dessas negociações, primeiro com os chineses e tal. E no segundo semestre, talvez a gente comece a implementação dessas tarifas. E aí o efeito mesmo, efeito sobre preço, a inflação começa a subir, a gente está pensando mais para o final do ano, né? Então, ainda vai um tempo. Isso é importante, esse time, né? Esse timing dessas coisas, porque enquanto isso, a economia real está vivendo a sua vida, né? Então, de novo, a gente está vendo ali a inflação mais ou menos controlada perto de 2, 2,5. A atividade ainda resiliente. Então, é muito a vida normal, por enquanto se monitora essas outras frentes de negociação. Tem um outro aspecto que é o geopolítico com Trump. Acho que aqui era onde, talvez há um ano ou um ano e meio atrás, eram as maiores preocupações com o novo governo Trump. Como que isso afeta essas questões geopolíticas, que a gente já tem vários conflitos no mundo, né? Tem Israel, tem Rússia e Ucrânia, sempre tem um receio do que pode acontecer com Taiwan e China. Então, já existem vários desses temores geopolíticos, inclusive afetando preços. Ao longo do tempo, esses efeitos se dissipam nos mercados, mas é só você voltar com alguma piora desses conflitos que a gente vê de novo impacto em preço e principalmente em volatilidade, né? Com o Trump na Casa Branca novamente, a gente já viu, né, bem recentemente ele fazendo alguns discursos
E são discursos bastante duros e pouco, como eu posso dizer, diplomáticos, como a gente se acostumou desde o pós-guerra, né? Desde o pós-guerra, os países têm muito cuidado ao falar de outras nações independentes, sempre muito cautelosos, enfim, depois ali dos acordos da Segunda Guerra. O Trump, ele está sendo muito mais direto nas suas falas, tem menos esse cuidado diplomático. Então, ele já falou, por exemplo, que gostaria de anexar o Canadá, né, fazer do Canadá um novo estado. Diz que quer recuperar o Canal do Panamá, porque foi um investimento grande dos Estados Unidos há várias décadas atrás. Tem o interesse na Groenlândia e já está ameaçando a Dinamarca, que controla o território, né, com tarifas até que a Dinamarca imploda, segundo as palavras dele. Então, é um discurso muito mais duro, muito mais bruto, né? Diferente do que a gente acompanhou aí nessas últimas várias décadas do pós-guerra. É difícil saber onde isso vai levar ou como precificar isso, como o investidor se protege neste cenário. É muito difícil, porque é um cenário que traz, no mínimo, volatilidade, mas o máximo é muito ruim. A gente pode, de fato, ter mais conflitos ao redor do mundo. Pode ser um conflito armado, pode ser um conflito comercial, como a gente viu no último governo Trump, mas é um mundo mais instável, né? E aí, vencedores e perdedores fica mais difícil de mapear, porque acaba ficando muito mais... muito menos previsível, né? Aumenta muito a imprevisibilidade deste cenário. Eu acho que aumento de imprevisibilidade, isso já resulta em preços mais esticados, ou melhor dizendo, prêmio de risco maior, né? Isso. Então, alguns dados que a gente olha por aqui, o DXY, por exemplo, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, bateu a máxima desde 2022 recentemente. Curva de juros americana, no início de 24, né, ela começou em torno de 4%, encerra o ano já próximo de 4,6%. Então, precificando justamente essa maior oscilação daqui para frente. E aí, tocando nesses dois pontos e falando de juros especificamente, porque isso é o aspecto do ruído, é tudo que tem por fora, mas do outro lado você colocou bem que a gente tem uma inflação americana a 2,35 mais ou menos, com uma meta de 2, ou seja, bem próximo já, um crescimento que permanece resiliente ainda na região, uma taxa de desemprego que deu um sustinho durante o ano, mas continua ainda sem grandes solavancos. Então, o que a gente pode observar de, assim, quanto que vocês esperam de corte de juros por lá ainda e como que a gente pode olhar a trajetória de crescimento dos Estados Unidos? Claro. A gente espera cortes ainda esse ano, um corte por trimestre. Então, o Fed começou, talvez todos se lembrem, né, que começa um ciclo estranho lá no Fed. Ele corta uma de 50, depois, assusta todo mundo, ninguém esperava um corte tão rápido, tão intenso assim. Aí, na sequência, faz de 25, e aí depois, agora a gente já prevê que ele faça um corte por trimestre apenas. Então, vão ter várias reuniões em que ele fica estável, só observando, porque ele também tem dúvidas. Ele está olhando esse mesmo contexto de uma inflação estabilizada entre 2 com 2,5, atividade ainda forte, né? Mas ele não sabe o que é o risco. Mas ele escreveu isso no ultimato. O que vai acontecer com os preços se essas tarifas forem implementadas? O que acontece com o crescimento nos Estados Unidos se isso tudo for implementado? Então, ele tem dúvida. Por isso, a gente aposta que ele vai um pouco mais gradualmente ao longo do ano, faz um corte por trimestre, chega lá no final do ano, perto de 3,25, 3,5 talvez, tá? Então ainda é um cenário de cortes de juros nos Estados Unidos, só que são cortes bem mais graduais, porque o Fed também quer observar. Eu acho que tem um ponto importante aqui, que é, quando a gente fala dessas medidas do Trump, elas têm um efeito de curto prazo não trivial, porque os Estados Unidos, eles ainda são, né, e devem ser ainda por um tempo, o porto seguro do mundo. Então, a gente está falando aqui de aumento de risco, por exemplo, aumento de risco geopolítico. Tá bom, e para onde você foge? Geralmente, você foge para os ativos americanos. Você compra treasury, dólar. Bom, mas e se a fonte do risco do risco geopolítico são os Estados Unidos? Aí você foge para onde? Ainda foge para os Estados Unidos. Então, não é trivial, por isso que eu disse, não é trivial para o investidor o que fazer nesse momento, porque pode ser um cenário ainda de dólar forte, ainda de abertura de taxa nos Estados Unidos. Por quê? Porque é onde é o meu destino seguro, né? Então, a gente está falando de, por exemplo, uma política protecionista nos Estados Unidos que gera mais inflação de médio prazo, consequentemente, gera juros médios
mais altos nos Estados Unidos, isso vai atrair investimento para os Estados Unidos. Investimento não só físico, que é o que o Trump quer, mas fluxo de investimento também, né? Então, é um dólar fortalecendo, não enfraquecendo. É claro que tudo isso tem níveis. Se de repente você faz uma política tão protecionista que você gera e adicionalmente gera um risco geopolítico tão grande, você pode isolar os Estados Unidos. Vamos pensar um cenário extremo de isolamento dos Estados Unidos. Todos os outros países se unem, por exemplo. Você pode ter um enfraquecimento. Então, não é enfraquecimento do dólar, né? Então, não é fácil, não é trivial esses movimentos, porque são os Estados Unidos. Se fosse a China fazendo, a gente saberia a resposta. Bom, a moeda chinesa vai sofrer. Né? Os ativos chineses vão sofrer. Como a gente está falando dos Estados Unidos, e ali é o Porto Seguro, é mais complicado. E no curtíssimo prazo, essas medidas protecionistas vão atrair investimentos para os Estados Unidos. Então, isso traz um certo fortalecimento de curto prazo, ainda que a gente saiba e não tenha dúvidas de que no médio prazo essas políticas são piores para crescimento e tudo mais. Ou seja, não ter bolsa americana nas carteiras pode ser um problema, né, Telã? Sem dúvida, PH. Não ter bolsa americana no portfólio é um problema do ponto de vista de diversificação. A diversificação é extremamente essencial nesse momento. E pegando um gancho aqui no que a Miriam falou, se nós observarmos a curva de juros americana, a remuneração dos títulos públicos lá dos Estados Unidos, que eles chamam de treasuries, são os títulos mais seguros do mundo. Eles aumentaram razoavelmente a sua remuneração ao longo do ano anterior, em razão justamente desse cenário de uma possível maior inflação. Só que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a renda variável também teve um desempenho excepcional. As duas principais bolsas americanas, a gente está falando aqui do S&P 500, que contém as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, valorizou aproximadamente 25% ao longo do ano anterior. Quando nós falamos a respeito de Nasdaq, que contempla principalmente empresas de tecnologia, valorizou mais do que 30%. Tudo bem que foi bastante focado no que a gente chama das 7 magníficas, que é, por exemplo, Apple, Tesla, Microsoft, que são empresas que utilizam da inteligência artificial no seu processo produtivo, mas mesmo assim, essas bolsas de valores elas tiveram uma alta bastante substancial. E quando nós colocamos o dólar nessa conversa, realmente fica ainda mais interessante, porque existem investimentos que atrela o investidor à bolsa americana e, além disso, traz a exposição a uma moeda forte, que é o dólar. Ao longo do ano anterior, o dólar valorizou mais do que 20%. Então, quando, por exemplo, nós levamos em consideração investimentos em bolsa americana mais dólar, nós estamos falando aqui de investimentos que tiveram facilmente, de maneira passiva, somente com exposição à bolsa, mais do que 50% de valorização nos últimos 12 meses. Então, a exposição aos Estados Unidos e a outras economias, ela se faz bastante interessante nesse ponto da diversificação geográfica, né, Pena? Eu acho que essa visão estrutural ela é importante quando a gente pensa na economia americana, né? E aqui alguns dados, né? Porque às vezes a gente olha, poxa, já subiu 30% agora, subiu 30% em 2023 também, o dólar subiu 27% e eu não tenho posição em bolsa americana. Será que ainda dá tempo? Aí aqui fica o pensamento estrutural e alguns dados só para a gente colocar uma provocação aqui na mesa, né? Hoje, mais de 70% das 100 maiores empresas de capital aberto estão nos Estados Unidos. Mais da metade de todos os unicórnios do mundo estão nos Estados Unidos. O mundo deve entrar com um problema de crise demográfica, né? Então vai começar a inverter a pirâmide. Qual o país que não tem esse problema? Estados Unidos. Mais de 80% das reservas bancárias, né, internacionais, olhando para os bancos centrais, são em dólar. Então, assim, é difícil você olhar para todos esses dados e você não ter uma alocação em bolsa americana ou uma alocação nos Estados Unidos, né, Miriam? Exato. E a gente está falando de corte de juros, né? Então, assim, a gente teve essa performance super positiva da bolsa americana com um cenário ainda de juros muito elevados. Agora você está falando de cortes mais graduais, é verdade, mas ainda é um cenário de cortes, né? Então muda mesmo essa perspectiva. E, de novo, essas empresas, muitas, e principalmente as de tecnologia, estão bem envolvidas no governo Trump, né? Podem sim ter um ano ainda de benefícios aí agora em 2025. Sim, realmente fica aqui o convite
para realmente o investidor ele buscar ter mais informações a respeito de investimentos no exterior, que hoje pode ser feito de uma maneira bastante democrática, de uma maneira bastante simplificada, através das instituições, né, PH? Boa, eu acho que agora a gente pode vir para o Brasil. Para Brasil. Tem pouco assunto. Tem exatamente. Eu acho que tem mais aí umas 3 horas de podcast. Algumas coisinhas para a gente falar aqui do Brasil, e eu vou começar pela última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. Se a gente observar, a última reunião eles trouxeram um tom bastante forte. Sim. Né, Miriam? Eles realizaram um ajuste de aumento de 1% na taxa Selic e eles já contrataram naquela reunião mais 2 altas de 1% em cada uma das próximas reuniões. Como que essa mensagem foi recebida por vocês lá no DPEC? Não apenas no DPEC, né? No mercado financeiro. Claro, com surpresa. Foi recebida com bastante surpresa. Assim, vamos lá, acho que o mercado esperava uma alta de 1 ponto, né? Nos dias finais ali, pouquíssimos dias antes do Copom, foi se consolidando essa visão de que seria uma alta de 1 ponto, né? Então, essa parte até não foi a grande surpresa. Se a gente voltasse um mês antes do Copom, ninguém esperava que seria, mas as coisas foram mudando, os preços, principalmente, o câmbio foi se desvalorizando bastante, então foi se consolidando de que realmente vai ser uma alta de 1 ponto, tá? Mas ainda assim, o Copom conseguiu surpreender porque ele não fez uma alta de 1, né? Ele fez uma e já prometeu mais 2. Então, basicamente, entregou, entre aspas, 3 pontos de alta de Selic, virtualmente estamos em 14,25 se ele seguir o guidance, né? O que ele disse que fará nas próximas reuniões. 14,25 já é uma taxa bem alta, muitas casas não esperavam isso como ponto terminal deste ciclo, esperavam um ponto terminal mais baixo, então teve uma surpresa de fato em quão duro, né, ou como a gente diz, tão rock foi o Banco Central nessa última decisão. Acho que tem alguns pontos importantes aqui, né? O passo, esse 1 ponto que ele deu e disse que vai fazer mais 2 passos de 1, é um passo muito atípico. Não é comum a gente ver isso. Então, a gente pega todos os ciclos de alta do Banco Central, né? Desde que a gente tem meta de inflação. Em todos esses ciclos, nós tivemos, antes desses, 7 casos de altas acima de 0,75. E boa parte dessas altas aconteceram na saída da pandemia, que todos vão se lembrar, a gente tinha uma Selic de 2%. Então, a gente está agora, a gente iniciou um ciclo de alta com juros em 2 dígitos, começamos ali a fazer algumas altas e já saltamos para um passo de 1, que é um passo bastante atípico, tá? Tradicionalmente, o Banco Central do Brasil usa como passo preferido o passo de 0,5. É o passo que a gente mais vê nas decisões do Copom, seja para subir ou seja para cair. E não é por acaso, né? Quando você está ajustando a política monetária, o Ilan, que foi presidente do Banco Central, ele gostava de falar que era como um chuveiro, né? De hotel, assim, que você abre a quente, abre a fria e vai tentando manipular ali para ficar na temperatura ideal. Não é uma ciência exata, não é tipo, deixa eu virar 10 graus para cá e 2 graus para cá. Primeiro você não vai estar com aquele não é compasso, como é o nome daquilo, gente? Usava quando era criança. Não vai estar com aquele negócio para medir 10 graus. Então, é uma arte quase, né? E aí o Banco Central sabe que essa arte dele, ele tá ali girando os botões, primeiro, não é uma ciência tão exata, e segundo, tem consequências reais sobre a economia real. Você girar demais, você pode quebrar empresas, famílias e até a economia de um país. Se você girar de menos, você pode gerar uma inflação que você depois tem muito mais dificuldade de controlar. E esse efeito de sentir só vem bem depois, demora, né, exatamente. Mais de 6 meses para você conseguir. Às vezes você demora 9 meses, 1 ano para conseguir mensurar todos os impactos que você causou daquela decisão. Então, os bancos centrais, em geral, eles vão com calma, eles vão aos pouquinhos, aperta um pouco, solta um pouco e vai medindo. Por isso que, tradicionalmente, a gente não vê passos tão grandes assim, a gente vê passos 0,50, 0,25, o Fed geralmente 0,25, assustou quando fez 0,50 no começo, o que ele tá vendo que eu não tô vendo, por que um passo tão grande? Não tava vendo nada, depois ele foi para 0,25. E aqui é a mesma coisa, então o passo de 1, ele já é bastante agressivo, né, porque você tá a cada mês praticamente, dezembro, janeiro e depois em março, subindo um degrau de Selic, né, literalmente, e aí você só vai ver as consequências defasadas e acumuladas disso tudo, provavelmente no segundo semestre desse ano. Então vai um tempo.
por isso a gente viu com surpresa essa decisão. O que motivou essa decisão do Banco Central, né? Bom, o Banco Central tem uma meta, todo mundo sabe, a meta de inflação é 3%, e hoje a inflação está rodando ali mais perto de 5%, né? Nessa inflação de 5%, fechado ali de 2024, provavelmente esse ano fica também ao redor de 5%, tem vários impactos nessa inflação que são choques. Então, a desvalorização do câmbio, por exemplo, é um choque importante sobre a inflação. O real se desvalorizou quase 27% no ano passado, isso vai afetar o preço de tudo que é importado ou que tem algum componente que é importado e tudo mais. Isso vai ter um impacto na inflação. Esse movimento do câmbio, ele já aconteceu. O impacto sobre a inflação vai acontecer. O Banco Central não consegue limitar esse impacto inicial, porque esse impacto do câmbio, ele acontece em 3, 4, 5 meses. O impacto do juro demora mais de 6. Então, ele não consegue controlar. Vai acontecer, ponto final. O que ele consegue evitar é que a primeira onda, ela se transforme em segunda onda, que é o caso de, bom, o câmbio desvalorizou, eu subi o preço do pão. Tá bom, subiu o preço do pão porque tem trigo importado. Ok. Aí, o cabeleireiro aumenta porque a cesta de consumo dele aumentou por causa do pão. Aí ele aumenta. Essa segunda parte, essa segunda onda, que são os efeitos secundários que a gente fala, é onde o Banco Central tenta controlar esse impacto, ele tenta limitar esse impacto. Algum acontece, mas ele quer limitar, para que não seja 27% no pão, 27% no cabeleireiro, depois 27% na mensalidade e assim por diante. Então ele tenta limitar, subindo juros, né, tentando esfriar a economia. A gente sempre tem que lembrar que o objetivo do Banco Central subir juros é esfriar a economia, esperando que isso limite esses efeitos secundários. Então, ele quer esfriar a economia e quer cada vez mais rapidamente. Ele está aumentando bem o ritmo para tentar esfriar bastante essa economia. Então, ele olha a inflação, 5%, a minha meta é 3%, preciso controlar essa inflação. Por que a gente se surpreendeu com o passo? Porque, de novo, esse 5 está contaminado por vários fatores, vários choques que ele não tem controle, né? Tem outros fatores dentro da inflação que esse sim, ele tem algum controle, que são as partes mais ligadas à atividade econômica, né? E, de fato, o Brasil tem surpreendido e muito com o crescimento. Em 2024, a gente deve ter crescido 3,6%, depois de vários anos crescendo 3%, então não é que a gente estava com uma base baixa, a gente estava crescendo firme e crescemos firmes novamente, sem tanta ajuda do agro. Então, não é um ano em que o agro, que teve uma super safra. Na verdade, o agro até sofreu ano passado, teve enchente, teve queimada, teve quebra de safra, e ainda assim a gente cresceu 3,6% com recuperação de investimento, crescimento de consumo, mercado de trabalho bastante aquecido. Então, de fato, a gente tem uma economia pujante e isso também pressiona a inflação. Então, a gente também tem essa parte. Essa pressão sobre a inflação, a gente vê nos núcleos, a gente vê na inflação de serviços, e isso o Banco Central, de fato, tem que combater para evitar um processo inflacionário mais permanente, né? Então, ele olhou esse quadro que, no final das contas, afeta a inflação, começou a subir. A gente entende que ele poderia ir mais devagar, né? Mas ele já assumiu esse passo de 1, ele vai nesse passo de 1, desde que ele fez isso, né? Desde a decisão do Copom, a gente viu uma nova piora dos preços de ativos. Então, teve uma piora de câmbio ainda maior, teve uma piora nas curvas de juros, né, uma abertura adicional nas curvas de juros. A gente teve a Bolsa performando mal com toda essa discussão de juros, e a gente teve uma piora muito expressiva nas inflações implícitas e nas expectativas do Focus. Aí eu acho que isso é uma coisa curiosa, e a gente se pergunta muito, assim, como que um Banco Central que está sendo tão mais duro e, inclusive, surpreendendo o mercado, ainda colhe uma piora de inflação implícita e expectativas. Aí acho que a gente cai ali para a discussão fiscal, que é uma discussão bastante longa também. E aí é aquela coisa, né? Meio que você dá o remédio para um diagnóstico errado, talvez, né?
Talvez isso que o mercado esteja fazendo. Ou seja, eu estou com um problema fiscal e aí você vai lá no Focus e aumenta a expectativa de política monetária. Será que é... Eu acho que a gente está vivendo um ciclo vicioso. E ele é, como o próprio nome diz, ele é um ciclo, né? Então, a gente tem uma piora de percepção fiscal. Essa piora de percepção fiscal, ela acontece ao longo de 2024 todo. Ela vai ganhando cada vez mais novos contornos. Então, até abril, as coisas pareciam calmas, né? Se você pegar friamente os números esperados de dívida, pode pegar lá no Prisma Fiscal ou no Focus, ou pega das casas e faz a sua própria mediana. Você vai ver que de abril para agora teve uma piora na dívida esperada, trajetória de dívida esperada, uns 3, 4 pontos piores em uma década, tá? Então teve uma piora mesmo. É uma piora que justifica toda a piora de preços de ativos? A gente entende que não, mas vamos lá, né? Teve essa piora. Ao longo do tempo, não me parece nem que foi essa piora de trajetória que realmente aumentou as preocupações fiscais. Acontece que, para essa mesma trajetória de dívida, as pessoas esperavam uma postura do governo mais fiscalista, digamos, buscando constantemente melhorar essa trajetória de dívida. E os sinais do governo foram mais no sentido, eu estou tranquilo com essa trajetória de dívida, não é isso que vocês esperam? Então, beleza, eu vou tomar medidas para garantir que seja essa trajetória, não melhor do que essa trajetória. E aqui parece ter sido a diferença. Pode parecer sutil, mas quando você faz as projeções, você toma você assume várias coisas, faz várias hipóteses. Então, ali, aquela projeção, ela partia de um pressuposto que você teria medidas que talvez até fossem melhores do que aquela projeção. Hoje, com os anúncios já feitos, com o pacote fiscal que foi apresentado, ficou mais claro que para o governo aquela trajetória é aceitável. E aí, será que também é aceitável para o mercado? Acho que a reação de mercado nos mostra que não é tão aceitável assim, que precisaria de novos sinais de comprometimento fiscal, né, e de busca por uma melhora dessa dívida. Piora a percepção fiscal. O que acontece? Você aumenta o risco do país, né? Basicamente refletido em câmbio. Também teve uma reação de CDS nos últimos dias de dezembro, mas principalmente no câmbio ao longo do ano inteiro. Teve um movimento global de moeda, então o dólar se fortaleceu contra todas as moedas, mas a nossa piora foi maior do que essa. Então tivemos fatores domésticos piorando a nossa moeda. Piora da percepção fiscal, bate no câmbio, o câmbio desvaloriza. Se desvaloriza, pressão sobre inflação, sobre expectativa, sobre implícita, o Banco Central começa a reagir para evitar os efeitos secundários. O Banco Central reage, os juros sobem. Só que, quando a gente sobe juro, a trajetória de dívida piora, porque você paga juros sobre todos os títulos de dívida. E hoje a gente está falando de um déficit nominal, que é o que aumenta a dívida ano após ano, de 10% do PIB. O nosso déficit primário, diferença de receita e despesa do governo, vai ficar ali perto de menos 0,5, menos 0,4, nada muito explosivo, bem diferente do que a gente viveu nos anos anteriores, de menos 2, menos 1. A gente, de fato, o governo vai conseguir entregar a meta de 2024, que era mais perto de 0, vai ficar menos 0,1, tirando os gastos extraordinários com o Rio Grande do Sul. Então, ele conseguiu entregar. Então, o problema primário está ali, menos 0,5, digamos. Só que você tem toda uma carga de juros que está só aumentando com o aumento da Selic, que te pressiona a trajetória da dívida. Então, beleza, piorou a trajetória de dívida porque eu subi juros. O que acontece? Aumenta as minhas preocupações fiscais. Aumenta a preocupação fiscal? Piora o câmbio, efeitos primários, choque sobre inflação, Banco Central reage e assim vai. Então, a gente está nesse ciclo e é difícil a gente ver o que interrompe o ciclo. Acho que nas últimas vezes que nós tivemos, entre aspas, crises no Brasil, 2013, 2021, algo aconteceu que interrompia essa piora contínua, né? Em 2013, 2014, a gente foi para uma recessão severa, muito severa, que durou anos, que tirou crescimento, que tirou PIB per capita por muito tempo, foi difícil a gente se recuperar, né? A gente se recuperou basicamente o ano passado, de uma crise que começou em 2014, quando a gente pensa em PIB per capita. Teve um impeachment, foi uma crise muito forte, mas interrompeu aquela piora. Em 2021, a gente teve também uma piora grande de preços, né? A gente está
no mesmo patamar de câmbio real daquele período, e o que aconteceu foi o fim de uma pandemia. Então, bom, o que vai acontecer agora? A gente tem muita dificuldade de saber o que vai acontecer. Vai ter um novo pacote fiscal que aí sim vai ser bom, vai ser bem visto, vai melhorar a trajetória de dívida? A gente não tem esse sinal ainda. Vai ter uma mudança de postura do Banco Central? Não sei. Então, a gente tem que agora monitorar o que pode interromper esse ciclo. Às vezes o ciclo se interrompe simplesmente porque os preços foram demais, né? Então a gente está falando de um câmbio tão desvalorizado quanto a pandemia, só que sem a pandemia. A gente está muito mais desvalorizado do que o período pré-impeachment. Faz sentido a gente estar muito pior? A gente tem fundamentos piores ou melhores? A gente tem um fundamento pior que é a dívida, mas muito melhores em outros aspectos. Crescimento, inflação controlada, não tem represamento de preços que a gente tinha naquele período. A gente tem o Banco Central independente. Então, tem outros fatores também. Será que faz sentido ficar tão desvalorizado, continuamente desvalorizado? Né? Estresse sempre acontece, mas continuamente. Então, agora a gente precisa buscar o que vai interromper esse ciclo vicioso que a gente entrou ali no final do ano. Não, excelente. E assim, eu vou colocar um ponto aqui que é o que a gente recebeu muito internamente sobre justamente esse ciclo que você colocou, que é um nome que ventilou, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo ouviu essa palavra, né, em algum momento durante dezembro, que é a tal da dominância fiscal. Né? Então isso acho que tomou manchetes ali depois do anúncio do pacote, muitas vezes. E aí eu já vou até antecipar um pouquinho do que eu gostei da abordagem que vocês fizeram uma vez, é de que a dominância fiscal ela não é um ponto único, ela pode ter uma escala. Né? E aí eu queria entender um pouquinho de como que é esse pensamento, assim. Assim, a dominância fiscal, né, é basicamente quando você sobe juros, isso não controla a inflação. Isso piora a inflação porque você aumenta os juros e aí, na sequência, você tem uma desvalorização cambial tão grande porque você está insustentável fiscalmente, com a sua dívida fica insustentável. O câmbio piora tanto que a sua inflação, não é que ela estabiliza, ou melhor, ela explode. Então, esse é um cenário de inflação explosiva. A gente não está numa dominância fiscal, veja os números do mercado. Não precisa nem olha o Focus, né? Vamos lá, a mediana é de 170 economistas, a gente espera que a mediana esteja mais próximo da realidade. A gente está ali falando de uma alta de juros e a inflação, ela está estabilizando perto de 5%. Pega as casas mais pessimistas nesse momento, 6%. 6% não é inflação explosiva, 6% é a média da inflação brasileira, do caso. Né? Inflação de dominância fiscal, a gente está falando que a inflação ela não fica controlada, ela vai para 8, 10, 12, 15 e ela é crescente ao longo do tempo. Então, em nenhum momento ela vai convergir, ela sempre acelera. Estar ou não estar em dominância fiscal, a gente nunca sabe se a gente está ou não, né? É quase o gato de Schrödinger. Estamos ou não estamos? Não sabe se ele existe não ou dá para saber. Se ele tá morto ou não, né? Não dá. A gente não tem registro na economia, né, no mundo, de países que tiveram, de fato, dominância fiscal. Existe debate, tá, mas não existe uma concordância de tal país um dia entrou em dominância fiscal. Isso não existe, né? Mas mais importante, assim, qual que é o resultado de uma dominância fiscal? O que você faz neste cenário? Né, você para de subir juros, você sobe mais, você sobe um monte, você faz o quê? Né? Ninguém tem também essa resposta. Então, é uma discussão muito teórica ainda, só que eu gosto de olhar para as consequências dela. Então, a gente está num cenário em que, de fato, se você não controla o fiscal, você vai subir o juro e você vai pressionar a sua trajetória de dívida. E se você subir muito e pressionar muito essa trajetória de dívida, ela vai se tornar cada vez mais explosiva e vai ter discussão de sustentabilidade, sem dúvida. Então, coloca a Selic em 50%, vamos exagerar. Bom, a sua trajetória de dívida vai rapidamente passar do nível de 100%. Ela vai se tornar insustentável, ela vai ser vista como insustentável. A consequência disso é que, no fim das contas, você precisa ter algum controle sobre o fiscal. Sem isso, neste patamar de juros que a gente está falando aqui, ir para 15, alguma coisa nesse nível, você vai sempre estar ali pressionado, ou com risco, ou com discussão de ter uma piora no câmbio, de ter uma piora de risco, né? Então, essa ameaça, ela fica presente. Por que a gente não está em dominância fiscal? Não é só porque o Focus diz que a inflação está controlada, mas porque a gente vê os dados de inflação e eles estão pressionados por câmbio, por choques, por alguma pressão no mercado de trabalho. Só que nada disso está fora do previsto pelos modelos.
Os modelos de economia, eles são feitos para explicar o mundo normal. Eles não são feitos para explicar dominância fiscal. Se eu consigo colocar no meu modelo câmbio, PIB, preço de alimentos, e eu encontro a inflação que está acontecendo, não tem nada não explicado aqui. Esse é um argumento que ele nos ajuda a perceber que a gente ainda está numa normalidade. E aí tem níveis, porque isso é verdade agora. Se a gente estiver falando de uma Selic acima de 20, não dá para garantir que a gente não vai estar em dominância. O problema do ciclo vicioso é que ele não é dominância fiscal. Mas se ele não tem interrupção, a gente pode chegar lá. Porque é um ciclo que te leva sempre para projeções de dívida mais elevadas, que vão te pedindo mais juros e mais dívida, e aí mais juros. Você pode criar um cenário em que você é levado para a dominância fiscal. Mas a gente não acredita nesse como cenário base, e a gente não vê evidências hoje de que a gente esteja vivendo uma dominância fiscal ou que a gente esteja perto. Não, se subir mais 2 pontos, se ele cair, a gente chegou, também não é tão perto assim, né? E é uma discussão, de certa forma, bastante complexa, porque, vamos dizer, o fiscal está pisando no acelerador, e teoricamente o Copom ele teria a missão de pisar no desacelerador, pisar no freio, para fazer com que o carro não bata na curva. Mas esse cenário de dominância fiscal é como se você pisasse no freio, mas o carro fosse mais rápido ainda. Ainda tem óleo na pista, né? Porque tem a questão internacional. Não, e assim, essa parte do que você comentou, né? O fiscal tá no pé no acelerador, isso também tá mudando. Porque a gente teve mesmo um crescimento das despesas no primeiro semestre de 2024. Boa parte dessas despesas, desse crescimento, vem de pagamentos precatórios que tinham ficado congelados depois da PEC dos precatórios, né? E aí teve um pagamento de uma vez, foi bastante recurso, teve aumento grande de gastos, e não só precatório, teve reajuste salário mínimo, aumento de transferências, enfim, teve um monte de aumento de gastos. De fato, isso é um pé no acelerador da economia, né? No segundo semestre, a gente já viu uma desaceleração desses gastos, tá? E agora, em 2025, se o governo segue as regras do arcabouço fiscal, a gente passa o ano inteiro com despesas muito mais controladas do que no ano passado. Vai ter queda de despesa? Não, o governo vai cortar gastos. Não é o caso, você não está acelerando adicionalmente, você só tirou o pé ali e está mantendo a velocidade, tá? Então você acelerou bastante no primeiro semestre do ano passado e desde então teve uma estabilidade. Isso é importante para pensar crescimento em 2025, não só a Selic em si, até onde precisa subir a Selic, é claro que isso é importante, porque o Banco Central não tem mais que compensar, né, o lado fiscal, só que agora a gente está entrando no ano com todos os fatores para o mesmo lado. Então, a gente tem o fiscal mais perto de zero, principalmente no começo do ano. No final do ano, ele cresce 2%, 2,5%, que é a regra do arcabouço, né? Então, você tem um fiscal muito mais controlado, que não está estimulando o crescimento, tanto quanto 2024. E, por outro lado, você tem juros bastante restritivos, né? Talvez 15,25 de Selic, talvez um pouco mais, enfim, muito restritivo. Então, todos esses fatores estão jogando para o mesmo lado, o de uma desaceleração mais relevante da economia agora em 2025. Você comentou de Selic a 20, isso me marcou um pouco, né? Ancorou aqui. E quando a gente olha a expectativa de mercado, a gente já vê, né, Tailão, o mercado colocando uma Selic a 17, né? Bem acima dos números do DPEC, isso, né? Acho que o DPEC tá vendo 15,25 no topo e encerra 14,75, né? Isso. Bom de pesquisa aqui. Tá ótimo. E aí, então o mercado exagerando nesse sentido, né? Isso abre oportunidade para pensando no investidor, né? Sem dúvida, com certeza. Já vamos puxar aqui para os impactos de mercado, você deu uma boa puxada nisso, porque é justamente o que a Miriam falou. O cenário que nós nos encontramos atualmente de remuneração dos títulos públicos, títulos privados, quando a gente fala, por exemplo, de títulos atrelados à inflação, ou então aqueles títulos que já pagam uma remuneração, caso você carregue eles até o vencimento, são os famosos pré-fixados, eles estão em um patamar igual ou superior ao que a gente vivenciou em 2014, 2015, que foi um cenário de bastante adversidade para a economia brasileira. Então, realmente, se nós olharmos o retrovisor de alguns fundos de investimentos, não é um retrovisor muito bonito quando a gente olha a renda fixa, porém, aqui a gente convida vocês realmente para
levar em consideração o cenário prospectivo, o que é esperado, porque realmente a renda fixa está com uma remuneração muito mais interessante nesse momento. É um momento que pode ser capturado para ser carregado ao longo do tempo. Eu não estou dizendo que as coisas não podem realmente, de certa maneira, ficarem piores, mas o nível que nós nos encontramos agora, ele é de bastante interesse, porque ele é muito acima da média histórica quando a gente fala da remuneração dos títulos, né, PH? Não, excelente. A gente fez até um estudo, né, que a gente pegou desde, se me falha a memória, 2002, né, o histórico de taxas dos títulos do Tesouro, e o que a gente observa hoje está dentro de 5% de toda essa janela de observação. Isso Então, para uma janela de aproximadamente 10 anos. exato, é. Então, assim, é uma oportunidade imensa para montar a posição. E pensando nisso, as carteiras, naturalmente, dado esse ano de 2025, elas tendem a ter um peso maior de renda fixa, mesmo o seu perfil sendo um perfil mais agressivo, né? Então, hoje, a nossa recomendação aqui no Bradesco, por exemplo, trabalha somando pré-fixado, que é o que o comentou agora, que tem uma taxa pré-definida, mais inflação, né? Ou seja, IPCA+, mais pós-fixado em Selic, aproximadamente 60% dessa carteira hoje, mesmo um perfil arrojado, trabalha na renda fixa, né, como um todo, somando essas três classes. Então, é efetivamente o que tende aí a permear grande parte dos portfólios. Né? Sim, exatamente. Quando nós tratamos, por exemplo, de pós-fixado, que acompanha o CDI, ou vocês podem observar a taxa Selic, que também é bastante próxima, nós estamos falando de uma remuneração elevada, caminhando para no mínimo 14,25%, já contratado pelo Copom, remuneração de títulos pré-fixados acima de 1% ao mês, e remuneração de juro real ali de aproximadamente 6,8%, 7%, que é bastante elevado para a economia brasileira, levando em consideração a nossa inflação, que realmente apresenta uma grande imprevisibilidade. PH. Um outro ponto até para a gente ainda falar de preços, né? Porque assim, quando a gente olha todo esse movimento do retrovisor que você comentou, a gente acaba olhando para a bolsa de certa forma. Então, quando você olha para o Ibovespa, o ano de 2024 ele foi no mínimo volátil. Vou colocar aqui as palavras da Miriam, mas no máximo ele entregou um resultado final bem difícil. Foi um ano que perdeu valor ali cerca de 10%, mas muito por conta de falta de fluxo. Porque quando a gente pensa em bolsa, a gente acaba esquecendo desse movimento, né? Mas no final do dia o que toca é oferta e demanda, né? Então, se eu tenho fluxo, ou seja, eu tenho dinheiro entrando, procurando a ação daquela empresa, o preço vai subir e vice-versa. Quando a gente olha para o cenário atual de uma Selic subindo a mais de 14%, a gente olha para o investidor pessoa física e vê essa dificuldade em assumir risco na bolsa. Então, o fluxo interno, ele já tem dificuldade de chegar até o Ibovespa. Quando a gente pensa no internacional, a gente tem um contexto imenso de incerteza, que a Miriam trouxe aqui na abertura, o que naturalmente também não atrai muito capital estrangeiro para país emergente, tende a ter esse fluxo maior nos Estados Unidos. Então isso faz com que, por mais que a gente olhe para você e fale há 2 anos de que a bolsa está barata, tenha essa dificuldade realmente de ter uma recuperação por falta de fluxo. Então tende a ser um ano onde a participação da renda variável local nas carteiras tende a ser menor do que quando a gente observa ali as demais classes de ativo. Né? Sim, sim, com certeza. Isso não quer dizer que a bolsa não está barata. A bolsa, sim, ela está bastante barata. Inclusive, eu trouxe aqui alguns números que nós estamos trabalhando bem abaixo da nossa média histórica de múltiplos. E fica tranquilo que eu já vou explicar isso. Por exemplo, um múltiplo muito famoso que a gente utiliza para as bolsas de valores é algo que a gente chama de PL, é o preço dividido pelo lucro da empresa. Então vamos supor, uma empresa tem um preço de R$10 e ela tem um lucro anual de R$1. Basicamente, eu vou pegar esse preço, dividir por 1, 10 dividido por 1 vai dar 10, significa que em 10 anos essa empresa ela vai pagar de volta para mim o preço da ação somente utilizando os seus lucros. Então é uma medida que a gente chama de payback. Quanto tempo que eu vou demorar para ter o meu dinheiro de volta investido? Na média, na Bolsa Brasileira, isso é em torno de 11. Tem um PL de 11 anos. Quando nós observamos, no momento atual, nós estamos bem abaixo da média histórica, em torno de 7,5. Então, a bolsa está barata, os preços eles estão sim descontados, porém está faltando aquele trigger para o investidor, tanto estrangeiro quanto local, eles retornarem, tomarem um risco em ações, né, PH?
É isso, e assim, esse trigger é justamente o que a Miriam colocou do que vai interromper esse ciclo vicioso que a gente está vivendo hoje, né? E aí tem um último ativo aqui para a gente já passar para nossa conversa de elevador, mas esse eu vou ter que chamar a Miriam, porque esse é bem difícil. É quando a gente fala de câmbio, né? Não. Então, Obrigada por ter me chamado. Então, durante a nossa conversa aqui, a gente acabou falando, né, que realmente o real ele tá muito depreciado quando a gente olha outras métricas, bateu ali os 6,20 em alguns momentos de estresse, teve interferência do Banco Central através de reservas, e aqui vem o primeiro ponto. Essa interferência do Banco Central, ela foi justamente para tentar controlar o preço, porque isso está sendo muito veiculado, ou ela foi, na verdade, para regularizar o movimento de oferta e demanda que sazonalmente em dezembro também acontece? A segunda opção, né? Assim, o Banco Central, primeiro que a gente tem lá, a gente sempre fala isso, né? O Banco Central, ele não consegue controlar o nível de preço, né? O câmbio ele vai se estabilizar onde for o novo nível de equilíbrio, né? É isso. Assim, você pode postergar, você pode demorar um pouco mais para chegar, mas a tendência ela vai ser realizada, ela vai acontecer, né? Mas, enfim, a gente nem entende que o Banco Central estivesse tentando defender um nível naquele momento, tá? Tradicionalmente, dezembro tem muita saída. Para pagamento de dividendos, tinha vencimentos importantes de dívida externa, aí não dá para saber o que já estava com hedge cambial ou não, se tinha que fazer um novo câmbio para fazer esse pagamento de dívida externa. A gente ainda não tem todos esses detalhes, porque os dados ainda não saíram, mas o que a gente já viu foi um fluxo de saída realmente muito grande. Dezembro geralmente tem saída, mas esse dezembro teve muito mais saída do que o padrão. E aí, quando a gente compara o tamanho das intervenções com o tamanho de saída, ficou bem adequado, tá? Então, o Banco Central, de fato, fez a intervenção para manter os níveis de liquidez, para dar saída, né? Dar o recurso para conseguir fazer essa saída de câmbio sem distorcer o mercado cambial aqui. Agora, os primeiros dias de janeiro, ainda tem um fluxo de saída em janeiro, tá? Mas a gente já vê um câmbio com uma outra dinâmica, um outro comportamento aí sem a intervenção do BC. Assim, as reservas, né? A gente gastou bastante em dezembro, quase 10% de todas as reservas que a gente tem, mas ainda é um patamar muito confortável, tá? Então, não estamos vendo com preocupação essa questão da diminuição das reservas, elas justamente são feitas para isso, né? O FMI, ele criou algumas métricas, alguns níveis, o que seria o nível adequado de reservas. Tem muita discussão, tá? Tem muito economista que não gosta dessas métricas, que preferem outras, enfim. Usando as métricas do FMI só porque aí eu consigo comparar com outros países de maneira mais fácil. A gente compara onde o Brasil está com o nível de reservas, e onde deveria ser o máximo e o mínimo de reservas ideais. Porque também não adianta ter infinito de reserva, tem que ter um máximo ali ideal, senão custa muito caro, né, manter essas reservas. A gente vê que o Brasil está bem no meio desse intervalo de máximo e mínimo, já pós-intervenções. Antes das intervenções ele estava mais próximo do máximo, agora ele está no meio do intervalo. Se a gente gastar mais 49 bilhões de dólares, fazer mais do que a gente fez em dezembro, aí a gente vai chegar no mínimo ideal, tá? Então tem ainda um nível ali de conforto bem razoável comparado com outros países. Em geral, eles ficam mais perto do mínimo ideal nessa métrica do FMI, então tudo tranquilo aqui da parte externa do Brasil. Bacana. E aí, só para a gente já deixar uma reflexão e pular para a conversa de elevador, a gente sempre tem uma questão de quando a gente vai dolarizar o nosso patrimônio, pensando em investimentos, né? Então sempre vem diversas questões. Primeiro que a gente parte do princípio, e aí por conta do nosso viés de estar no Brasil, de que o nosso consumo ele é um consumo em real, ele não é um consumo em dólar. Aqui já é um primeiro paradigma que tem que ser quebrado, né? Na verdade, grande parte dos produtos, a Miriam usou o exemplo do trigo aqui, que faz o pão que chega na tua casa, eu vou trazer a gasolina para a nossa reflexão, vou trazer a carne para a nossa reflexão, enfim, todos esses itens são dolarizados. Então, se você, na verdade, é um consumidor global, você não é um consumidor local. Então, esse primeiro paradigma a gente precisa quebrar. O segundo paradigma importante, quando a gente pensa em alocação dolarizada, é justamente o nível de juros que a gente tem aqui. E aí fica a grande questão. Por que eu vou comprar um bonde de uma empresa americana, por exemplo, que me paga dólar mais 7, se eu tenho uma Selic que me paga 15,25?
Essa é a grande dúvida do investidor na hora de tomar uma decisão. É justamente pela exposição a uma moeda forte. É justamente você estar exposto na maior moeda ali do mundo. 80% das reservas internacionais são em dólar. E por que você vai ter 0 das suas reservas em dólar? Então fica essa penúltima reflexão. E agora eu venho para a última, que é o nível de cotação de câmbio. Porque quando o dólar estava 5,30, a gente tinha receio de se expor ao câmbio, porque o dólar estava 5,30. Aí ele foi para 5,50. Aí o receio tá na máxima 5,50. Bateu 6. Não, agora chegou em R$6. Agora tá muito tarde, eu demorei. Já está 6,14. Então, hoje 6,14, bateu 6,20 em alguns momentos. Então, a grande questão é o momento de você ter uma exposição dolarizada, ele não tem que entrar na conta. Ela tem que ser uma alocação estrutural por conta de todos os fatores de Estados Unidos que a gente falou aqui e fator de efetivamente você ter uma moeda forte dentro do teu portfólio. Bom, dado esse último pensamento forte, talvez, né? Sim, filosófico. Bom, montar um preço médio é essencial. Você evita os extremos. Né? E como você citou, a nossa cesta de consumo, ela está muito exposta a dólar, viagens, automóveis, bens de luxo, iPhone, pão, que a gente consome, iPhone, exatamente, que valorizou bastante. Quando a gente observa o iPhone, tem um iPhone Index, né? Ao longo do tempo, ele não trouxe uma valorização tão forte em dólar, mas quando a gente olha em reais, a valorização foi muito forte. Né? Exatamente. Então, a cesta de consumo ela é mais dolarizada do que nós pensamos. Bom, dessa forma, então, a gente vem para nossa conversa de elevador. Eu vou deixar você anunciar o primeiro do ano. Vamos lá, então. Mi, é o seguinte, em todos esses anos analisando o cenário econômico, qual foi a mudança que mais te surpreendeu? É muito difícil essa pergunta. São vários. Sim, vamos lá. Desde 2014, desde 2008 no banco, né? Então já viu de tudo. Teve a crise, né, global, depois teve 2014 aqui dentro, Lava Jato e impeachment. Depois 2016 você tem eleição do Trump, e depois você tem a eleição do Bolsonaro aqui dentro, também foi surpreendente, né? Depois você tem pandemia, então é difícil escolher um só. Mas eu colocaria a eleição do Trump em 2016, tá? Porque com o benefício do tempo, né? A gente tá olhando lá quase 10 anos para trás já, parece que são só 4, mas já são quase 10, né? Dá para perceber que ali você teve uma mudança mais estrutural de como a gente deve pensar geopolítica e, consequentemente, economia no mundo. Né? E esse segundo governo Trump também tem reforçado essa percepção. Né? O que começa lá em 2016, agora vai se consolidando, teve um hiato aí de 4 anos, né? Mas vai se consolidando agora, com um mundo um pouco mais fragmentado, mais protecionista, mais todas as palavras que ficaram famosas aí recentemente, nearshoring, friendshoring, reshoring, todas elas. Então, é um mundo diferente mesmo, e a gente está mudando esses paradigmas. Então, quando a gente pensa em economia e pensa daqui para frente, e o que os nossos modelos vão fazer, e o que eles vão acertar, e o que eles vão prever, isso tudo está mudando, e rápido, e é muito, muito mais complexo hoje prever 5 anos à frente, porque as regras que a gente se acostumou, elas não estão mais tão firmes assim. Talvez a gente tenha um Trump bastante diferente do que a gente teve no último mandato e, de certa maneira, modelar o comportamento humano, né? Então, esse é um trabalho extremamente complexo, principalmente quando nós levamos em consideração os Estados Unidos, esse momento, tudo que está acontecendo. Sim, é isso aí. Me veio um ponto agora que o Fernando, quando ele veio no primeiro episódio com a gente, ele falou de um livro que é Como as Democracias Morrem, né? E aí, você colocando esse ponto agora, me veio esse livro, eu quis trazer aqui, porque para quem tem curiosidade de como geopolítica pega na economia... Isso. E tem a segunda... Não é a segunda parte, mas tem uma continuação desse livro, que é... Como é que eles traduziram? Eu vou tentar lembrar o nome, mas tem agora uma segunda parte desse livro, que é para falar como é que é em inglês?
autoridade da maioria, uma coisa assim, da minoria, na verdade. É muito legal também, eu comecei a ler só, então eu não posso dizer tanto sobre ele, mas como as democracias morrem é super interessante, e esse também, porque ele vai para essa segunda fase, né, de como que as redes sociais estão influenciando esse movimento, enfim, tudo, é bem legal mesmo, então, para quem se interessar por esse, já compra o combo aí dos dois, que certamente vai ser interessante. Muito bom, e aí eu também já vou dar uma puxada aqui, Mi. Se você teria algum livro, um paper, uma série, um filme, enfim, para indicar aqui a quem está nos ouvindo e também assistindo, né? É verdade, a gente também tem audiência completa hoje. Bom, eu vou dar 2 dicas, tá? Então, a primeira é uma dica mais relacionada à economia e tudo mais, tudo que a gente conversou aqui, na verdade. A gente, geralmente, lá no departamento, a gente faz uma revisão de cenário a cada mês, né? Nesses últimos 2 meses, a gente fez uma a cada 15 dias, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu acho que em dezembro entre novembro e dezembro, acho que foram 4 mudanças de cenário, e mudanças assim, não foi só uma calibragem, mudança mesmo, né? Então é muito complicado para quem não faz só isso o dia inteiro, né? Se manter atualizado. Então a minha dica, na verdade, é acompanhar o nosso site, economiaemdia.com.br, porque lá tem muito material, tudo que a gente produz, a gente divulga, tá lá aberto, todo mundo pode acessar. Tem materiais sobre economia global, sobre economia doméstica, em muitos detalhes. Tem essas projeções, todas elas até 2028, se eu não me engano. Então tem bastante informação lá, e tem nossos contatos também, para você tirar dúvidas. Num outro aspecto, depois que você leu tudo lá que tá no Economia em Dia, já se mantém informado, dá uma descansada à tarde, né? No final do dia e tal. Então, eu vou indicar... na verdade, não é nenhuma grande novidade, gente. A gente indicar uma série que todo mundo viu, que foi Round 6, né? E agora tem a parte 2, que é assim, se você já assistiu, você já tá um pouco irritado, porque o final não acaba, né? Ah lá, o PH assistiu. Assisti. Pela minha expressão, já ficou claro que... Já não acaba, mas a boa notícia é que a terceira temporada já saiu esse ano, então vai ser pouco tempo de espera. Nossa. Já foi gravado. Eu também não sabia dessa. Me deixou mais aliviado. Tá? Então você assiste, já se mantém atualizado no Round 6, parte 2, que eu achei muito bom. Eu fiquei com medo de... Geralmente, parte 2 já tinha encerrado a história, né? Então. Mas bem legal, eu gostei muito. E a terceira parte, para tirar todas as nossas dúvidas em breve. Então. Muito bom. Então, leu Economia em Dia, depois assiste uma série lá na Netflix. Não é uma série tão trivial, mas dá para descansar. Muito bom, Mi. A gente agradece demais a sua participação, toda a parceria que o DPEC tem aqui conosco. A gente chama bastante vocês aqui com a gente, porque vocês sempre têm muitas informações relevantes a todos os nossos ouvintes. Então, a gente aqui do Momento Investidor queria agradecer muito a vocês. Imagina, foi um prazer novamente. Chamem sempre, pode ser eu, pode ser qualquer um lá da equipe, todo mundo adora participar. Legal. Fiquei à vontade, super, super obrigada pelo convite. Perfeito. Bom, e para você que nos acompanhou até agora, esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Obrigado.